Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Aqui é o Antônio em mais um vídeo sobre estudando o kardecismo. Hoje nós vamos falar da lei de igualdade. Se encontra aí no livro dos Espíritos, livro terceiro do livro dos Espíritos, no capítulo 9. Vamos lá, a lei de igualdade. O que é a lei de igualdade? É apresentada pela doutrina espírita, a lei de igualdade, como um princípio natural, fundamentado na justiça divina. Estabelece o quê? Que todos os espíritos são criados iguais, com a mesma essência, o mesmo ponto de partida. Então, todos são iguais perante Deus. Deus cria todas as almas simples e ignorantes, dotando-as de igual aptidão para progredir e alcançar a perfeição por meio do próprio esforço e do livre-arbítrio. Então todos nós, a gente sempre repete isso, todos nós somos iguais perante Deus. Mas as pessoas não são iguais, Antônio, são muito diferentes. Sim. Vamos saber por quê? Lei a igualdade natural e das desigualdades de aptidões. Igualdade perante Deus. Então, todas as pessoas estão submetidas às mesmas leis da natureza, certo? Nascem com a mesma fragilidade em seus corpos físicos, sofrem os mesmos processos de desgaste e de destruição. Ponto final. Diferenças morais e intelectuais. Aí que surgem as desigualdades. As desigualdades de aptidões que nós observamos na Terra, elas não decorrem da criação divina, mas do grau de grau de progresso já realizado pelo espírito em existências anteriores. Então aí a pluralidade das existências que explica as desigualdades de aptidões. Espíritos que já adquiriram mais experiência, espíritos que ainda estão mais atrasados, né? Têm menos vivências, por exemplo, ou ficaram lá estacionados. Então, daí começa a surgir essas desigualdades, né? Esses graus diferentes aí de inteligência, de aptidão e também de moralidade. Solidariedade. Deus permite que espíritos em diferentes estágios de evolução convivam no mesmo mundo, para que os mais adiantados auxiliem os mais necessitados de progresso, fortalecendo os laços de caridade, fraternidade e solidariedade. A gente vê isso no nosso mundo. Nosso mundo é um mundo de expiação e prova segundo os Espíritos, um mundo atrasado. Mas existe dentro deste mundo, né, este conjunto, uma escala espiritual. Inclusive no livro dos Espíritos nós temos a escala espírita, mostrando os diversos graus de desigualdade. Então, nós temos ali espíritos mais atrasados, quase primitivos, né, e espíritos já bem mais adiantados. Né? Então, nós temos vários graus, e convivendo, apesar de estar num conjunto, num mundo de inferioridades, a gente tem essa diversidade. E por que essa diversidade? Né? Porque os mais adiantados ajudam, têm o dever de solidariedade de ajudar aqueles que estão mais atrasados. A Deus assim nos impõe essa. Por isso que a gente ouve muito falar, né, em diversidade, a importância da diversidade. Né? Todo mundo igual, você não tem progresso. Né? Por isso é importante, né, essa desigualdade, a desigualdade não, essa diversidade, né, de aptidões, de intelectualidade. Aí vamos falar de um assunto interessante, desigualdades sociais e de riqueza. É óbvio, né? Existem patentes muito no nosso mundo, né? Vamos ver lá. Origem humana. Diferentemente da igualdade natural, as desigualdades sociais são consideradas obra do ser humano, resultantes do quê? Da predominância do orgulho e do egoísmo. Nós falamos na lei de progresso, né? Qual o maior empecilho ao progresso? Orgulho e egoísmo. E não é, então, essas desigualdades, não é uma criação divina. Provas da riqueza e da miséria. A fortuna e a indigência, a miséria, são compreendidas como provas ou expiações escolhidas pelos espíritos para o próprio adiantamento moral. A miséria testa a paciência e a resignação, enquanto a riqueza testa a caridade, a responsabilidade e a abnegação. Dizem os espíritos que é a mais difícil porque favorece, né, facilidades a todos os vícios. Né? Então, é uma prova
muito severa a dar riqueza, ao contrário da miséria, que a miséria proporciona assim uma série de restrições, né? Mas ter essa nossa paciência, nossa resignação em relação àquela situação toda. Então vejam bem, a desigualdade ela é causada pelo próprio ser humano através do orgulho e do egoísmo, essa desigualdade da fortuna, da riqueza. Mas Deus aproveita desta desigualdade para pôr em prova ou expiação os espíritos. Espíritos que abusaram da riqueza vão experimentar, né, o fruto ah, ah, deste abuso, que é o que é a miséria, né? Enquanto alguns vivem na abundância extrema, né, outros vivem na miséria, né, extrema. Então, enquanto essa desigualdade persistir no nosso mundo, ela se extinguirá através do quê? Do nosso desenvolvimento não intelectual, moral, porque aí a moralidade, sentido de solidariedade, vai fazer com que o uso da nossa inteligência, e nós aí temos prova disso, vá diminuir essa desigualdade, né? Então Deus aproveita essa situação para pôr em provas e expiações os espíritos. E quando essa situação mudar, não teremos mais, né, essas provas no planeta, mais quando o nosso planeta estiver mais evoluído, né, porque não favorecerá mais essas condições. Ah, mas se o seu espírito precisar de passar por essa prova, essa expiação, terá outros mundos, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Se uma morada não te favorece, não te dá circunstâncias para o teu progresso, para o teu desenvolvimento enquanto espírito, vai para outra morada. Responsabilidade. Então vamos ver aqui, né? Qual é a responsabilidade de quem tem bens materiais? A pessoa que detém bens materiais é vista como depositária, não é proprietária, é depositária ou administradora desses recursos, devendo prestar contas do uso que fez da fortuna em benefício do próximo, não em benefício próprio, presta atenção, em benefício do próximo, conforme ensinado no Evangelho. E aí a gente lembra daquela parábola, né, do rico, a parábola do rico, em que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Camelo entendido aí como um fio grosso feito de pelo de camelo, uma das explicações que eu já ouvi. Realmente um fio muito grosso passar pelo buraco de uma agulha fica complicado. Não sei quem já tentou isso, né? É difícil. Então, essa dificuldade da pessoa rica, por quê? Aquilo que nós falamos lá atrás, né? A riqueza proporciona que a gente, o nosso orgulho, o nosso egoísmo seja levado ao extremo. Então, é muito difícil. Muito difícil porque a queda é constante, é muito mais fácil, né? Não é fácil passar por essa prova. Ah, mas tem todas as facilidades. Exatamente. Quanto mais facilidades materiais nós temos, né, menores benefícios para o nosso espírito. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento e progresso espiritual e não material. O progresso material deve levar ao progresso moral espiritual. Por isso nós estamos aqui em aprendizado. Por isso que o Evangelho de Jesus nos fala desta moralidade, amar ao próximo como a si mesmo. Então, todas as dificuldades que nós passamos é para desenvolvermos esse senso moral de responsabilidade, de solidariedade, de amor ao próximo. Agora, um outro assunto, esse é polêmico, né? E bem atual. Igualdade de direitos entre homens e mulheres. Será que o Espiritismo nos fala sobre isso? Homens e mulheres são iguais? Vamos lá. Mesma essência espiritual. Os espíritos não possuem sexo, né? Sexo material. E podem encarnar tanto em corpos masculinos como em corpos femininos, para vivenciar diferentes provas, experiências e responsabilidades. Tá? Então a gente está falando aqui de corpos, não está falando de opções sexuais e tudo mais. Aí a gente vê então que a gama de experiências se amplia muito, né? Mas existe basicamente essa dualidade física, é isso que ele está se referindo aqui, que proporciona vivências diferentes. Vamos lá. Direitos sociais. A lei humana deve consagrar a igualdade de direitos entre homens e mulheres.
pois todas as pessoas possuem a mesma inteligência, a mesma capacidade de progredir, moral e intelectualmente. Nesse sentido, todos são iguais e todos devem ter a mesma oportunidade. Aí ele faz uma distinção, funções. Embora os direitos sejam iguais, as funções podem ser distintas e adequadas à organização física de cada corpo, devendo todas as pessoas se auxiliarem mutuamente, né, nas provações da vida. E aqui uma frase que eu destaquei, que está lá no livro dos Espíritos, dita pelos Espíritos. A emancipação feminina acompanha o progresso da civilização. Vejamos que a gente precisa ainda, nosso progresso não é completo. Né? A gente acha que vivemos uma civilização, né? Principalmente a dita civilização ocidental, né? Somos seres civilizados, que realizamos grande progresso. Não, né? Não, porque a emancipação feminina em muitas situações não se deram. Não se deram. E o Espiritismo, né? Como muita gente diz que está atrasado, é isso dito no século XIX. Preste atenção. Onde a emancipação feminina não existia. Era muito rara. Estava sendo conquistada. Né? E ainda continua essa luta conquistando. Estamos entrando aí no mês de... Estou gravando esse vídeo aqui no começo de março. Não, final de fevereiro. Final de fevereiro. Temos aí março, Dia Internacional das Mulheres. Então está aí, ó. O Espiritismo prega a igualdade entre homens e mulheres, igualdade de direitos, apesar de observar que as funções são distintas, porque sim, são seres distintos enquanto encarnados, porque têm funções diferentes, né? A gente sempre chama atenção disso, isso não é um demérito, é uma característica. E essa característica, essa diversidade de características é fundamental para o nosso progresso. E cada um deve explorar essa característica. E na evolução natural dos espíritos, como foi dito aqui, os espíritos não têm sexo. Então, na evolução natural, espiritual e humana, essa diferença, né, de características vai diminuindo, vai indo para um ponto em comum. Ele fala aqui da solidariedade entre os sexos, apesar de funções diferentes. Uma das principais funções diferentes, o sexo feminino, ele é responsável, né, pela reprodução. Sem o sexo feminino, nós não teríamos a reprodução da espécie, nós não estaríamos aqui. Né? A espécie humana, né, ela progride através, né, da procriação, do sexo. Né? O sexo feminino que tem essa capacidade. Mas hoje em dia tem inseminação artificial, inseminação in vitro, pode... Sim, mas vai continuar precisando de um óvulo. Ou não? Tá? Então não é demérito, é uma diferença, uma diferenciação que deve ser respeitada e se explorada e complementada entre os dois sexos, né? Homem e mulher, a gente está falando dessa característica, né? Feminino e masculino, né? Só enriquece, só enriquece. Né? Então, a doutrina espírita é absolutamente, né? Concorda absolutamente com a igualdade de direitos, né, entre homem e mulher. Vamos lá, seguindo aqui. A reencarnação como fundamento desta igualdade. Abolição de preconceitos. Né? O princípio da reencarnação destrói os preconceitos de raça, de caste, de condição social, de sexual, né, de gênero, pois demonstra que o mesmo espírito pode renascer em diferentes contextos sociais, etnias, culturas e gêneros. Preste atenção. Né? Só a reencarnação explica isso. Então não adianta eu falar, não, eu sou homem, né, defender aí, a gente vê hoje, né, a preponderância do patriarcado, machismo, mas eu, uma outra encarnação, eu posso reencarnar como mulher, por exemplo, ou qualquer outro gênero, né? A gente tem vários gêneros aí hoje em dia. E aí, a minha vivência, né? E se eu contribuir, enquanto encarnado como homem, com todas essas injustiças, vou passar por elas. Está aí a justiça divina
que se manifesta através da reencarnação. Ah, hoje sou homem, branco, essas diferenças que o pessoal coloca, então eu tenho um privilégio aí mesmo que eu não queira, né? Uma reencarnação, eu posso reencarnar mulher, negra, ou homossexual, negro, branco. E aí, como é que faz? Não é? São as experiências vividas. Só a reencarnação explica. E aí, a partir, né, de todas essas vivências, a gente vai abolindo esse preconceito, né? Dessas distinções que não fazem sentido, né? Para o espírito, de jeito nenhum, nem para o encarnado. Justiça distributiva, né? Sem a pluralidade das existências, a justiça divina seria inexplicável diante das aparências desigualdades do nascimento e das condições de vida. Sim, lógico, Deus seria extremamente justo, é o que mais a gente vê, a gente ouve, né? Mas como Deus permite? Mas Deus não permite nada, Deus nos dá as condições para o nosso progresso. Tá lá, né, as desigualdades são frutos da ação humana. Deus gostaria que todos fossem ali e convivessem harmonicamente. E é essa a intenção. Então, passamos pelas experiências, espiamos muitas vezes, né, as nossas próprias, são consequências dos nossos próprios atos, né, e a gente vai sofrer isso, né, através das vidas sucessivas e aprendendo. Igualdade perante a morte. A morte nivela todas as distinções humanas e sociais. A gente ouve muito isso, né? A morte não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro, não tem homem, não tem mulher. Todos morrem um dia, né? Permanecendo apenas a superioridade moral do espírito, superioridade moral do espírito. Quando a gente fala, né, de espíritos elevados, espíritos estudantes, é nesse progresso intelectual e moral do espírito como um todo. Essa é a diferença que caracteriza as diferenças dos espíritos, a evolução, né, moral dos espíritos. Então, resumindo, em síntese, a igualdade de direitos de todas as pessoas fundamenta-se na igualdade de natureza espiritual, não material, e na identidade de destino, pois todos os seres gravitam para um fim comum, ou seja, a perfeição. Então tá aí, gente, um resumo da lei de igualdade. O texto é mais longo, mais profundo, a gente sempre recomenda, vamos lá no texto, veja um vídeo, né? Vamos lá no texto. Dúvidas, voltem no vídeo. Se quiserem deixar alguma pergunta aí nos comentários, fiquem à vontade. Na medida do possível, a gente responde. E é isso aí, gente. Vamos findando mais um vídeo. Agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.